pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, o podcast do Bora Varejo, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil, o Carnaval do Varejo, o evento que reúne o mercado há mais de uma década, dita tendências e discute o que está sendo mais eficiente no varejo do Brasil. Dando sequência na temporada 2025, que está recheada de conteúdos, aqui é o lugar onde as marcas investem na educação do varejista brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, usando tecnologia e, obviamente, acessando o conhecimento aplicado para o seu negócio no varejo. Então, bora construir Brasil, aproveite os episódios, papel e caneta na mão e anote os insights e bora vender. Fala pessoal, mais um episódio do Bora Varejo, diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2025. Me chamo Vinícius Vitor e serei o host desse episódio. Ao meu lado, Ariane e Cássia, da Bracet Contabilidade. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam e acreditam nesse movimento incrível de educação ao varejo de forma gratuita. Você que está assistindo esse podcast, prestigiem eles, vai lá no Instagram, sigam eles, usem, porque são eles que estão investindo no desenvolvimento do varejo brasileiro. E hoje vamos conversar com Ariane e Cássia sobre o que está acontecendo aí nesse cenário contábil de e-commerce. Cara, um prazer receber vocês aí, sejam bem-vindas. Prazer é nosso, obrigada. Legal. Cássia, eu quero começar entendendo um pouco mais aí sobre em que momento você percebeu que precisava transformar a Bracet em uma contabilidade direcionada aí para e-commerce, cara. Onde surgiu esse estralo aí? Tá, é interessante. Bom, só para contextualizar, né? A Bracet é uma empresa familiar, então era, né? Eu sou a terceira geração. Meu avô fundou na década de 70 e aí, historicamente, a gente sempre foi uma contabilidade do varejo. Então, sempre atendendo muito comércio, mas de maneira generalista. Quando eu comecei a trabalhar, que aí já era com meus pais, meu avô já estava aposentado, eu comecei a estudar, né, maneiras de profissionalizar a gestão contábil, porque eu não curtia o estilo de vida que meus pais levavam. Então, meus pais eram casados, levavam o escritório para dentro de casa, e era um trabalho constante e muito operacional, muito no dia a dia. E quando eu fui estudar a parte estratégica mesmo, eu vi que faltava muita coisa ali de gestão mesmo. E aí, uma das coisas era assim, não dava para fazer tudo bem, não dá para atender todo mundo, deixar todo mundo feliz, e a gente tinha que olhar para o que a gente fazia de diferente e o que a gente fazia muito bem, e óbvio, dava dinheiro. E aí a gente percebeu um diferencial muito grande com as empresas de autopeças, né? Então a gente começou a investir nisso, fazer um marketing específico, até uma coisa comercial ativa para essas empresas, porque elas têm um diferencial tributário muito grande. E então a gente começou a atender muito o balcão, né? E coincidentemente foi um nicho que foi para o digital, né? Principalmente no Mercado Livre, muito rápido. Então a gente, para atender o cliente, a gente começou a ter que entender como que vendia pela internet, as ferramentas, a plataforma, como que funcionava a tributação disso. Então a gente começou a estudar, e eu também sou uma pessoa que gosto, né, do digital, não gostava de papel, e o cliente que vendia pela internet, ele já entendia que é possível tocar um negócio sem papel, né, porque ele vendia, ele comprava, o cliente dele recebia, tudo normal, sem papel. Então deu muito fit nesse sentido. E aí, quando foi na pandemia, foi um boom muito grande, né? Porque quem não vendia começou a vender na internet. Então, você acha que o boom foi ali 2019 para 2020 que teve essa virada de chave mesmo? Assim, a gente começou a atender antes da pandemia, e aí na pandemia, como a gente já sabia trabalhar, aí teve um crescimento muito grande. Que aí as pessoas procuravam a gente justamente por saber trabalhar com isso. E hoje é muito capilar o perfil de cliente que você atende, né? Eu tô falando aqui de varejistas, de indústria, de marca própria, e a gente percebe que a Bracet não é só uma contabilidade, tem um quê de consultoria de gestão também, né? A gente percebe assim, as pessoas ficam muito assustadas com nichar, então, às vezes eu conto a história e eu falo, a gente deixou de atender várias coisas, né? Uhum. Então, meus pais tinham uma carteira de terceiro setor que eu falei, então, vou devolver todo mundo. Setor também? Não, vou devolver todo mundo, vou rescindir contrato todo mundo. Eles falaram, você tá maluca? Eu falei, não quero mais. Só que quando você para olhar o e-commerce, tem tanta variedade, tem tanta coisa, eu não preciso atender mais que isso. Então, assim, tem o perfil de marca própria, tem o perfil de indústria, mas o cara que ele é vendedor de marketplace, ele tá vendendo, ele tá acompanhando tendências, né? Ele tá acompanhando moda. E a gente, na contabilidade, tem esse baita desafio de acompanhar tudo isso.
Então, por mais que a gente seja nichado, na verdade não é um nicho, né? O e-commerce ele é um canal, ele é um varejo digital, então ele é é bem complexo, na verdade, a operação. E o que você disse sobre consultoria, eu sempre falo nas reuniões, tanto de venda quanto integração, assim, a matéria-prima do nosso trabalho é a empresa, né? Então, toda a parte do financeiro da empresa vai ser a matéria-prima que eu vou usar lá no meu contábil. O dia a dia da empresa no fiscal vai ser a matéria-prima ali que eu vou lapidar no meu tributário na hora de calcular o imposto. Então, a qualidade de gestão, né, a forma que o empresário, que o dono ali da empresa faz a gestão do negócio dele, é intrinsecamente conectado com a qualidade do meu serviço. Né? Então, assim, é impossível, por mais que a gente tente entregar um trabalho robusto de consultoria quando a empresa é muito bagunçada. A gente vai fazer o básico ali para ele não ser fiscalizado. Então, existe mesmo essa correlação com a empresa. Eu vou pegar um gancho com esse lance de fiscalização aí, e é impressionante como o que a gente faz é muito parecido. A gente costuma dizer também que o e-commerce dificilmente vai ser de sucesso se o offline do cara não estiver bem organizado, né? E falando de fiscalização, que eu acho que é o grande terror aí do varejista, da indústria, seja lá qual segmento for, e a gente tem falado cada vez mais sobre isso. E qual é o gatilho que você identifica ali que está alarmando que o cara está prestes ali a passar por uma movimentação de fiscalização, cara? Pra galera ficar esperta, qual que é o pulo do gato aí? Primeiro que existe um relatório anual, né? Então todo ano a Receita ela libera um relatório de fiscalização. Então ela não é nada secreto, ela sempre explica o que ela vai fiscalizar e como ela vai fazer isso. Então, por exemplo, esse ano a gente já tem, né, o de 2024 e 2025, e um dos objetivos, né, ali da fiscalização é aproveitar o que ela recebe de informação dos intermediadores. Então, o que ela está deixando claro aqui? Os intermediadores, que são os marketplaces, Mercado Pago, Amazon, etc., eles me passam as vendas. E os meios de pagamento também. Então, eles te passam as vendas, então? Para Receita, sim. Caramba, tá, que legal, que legal. Então, a Cielo, a Rede, Mercado Pago, todos eles também informam. Então, a Receita está falando que ela vai fazer esse cruzamento. Tá. Porque existe até uma declaração, que é a DIMP, né, de meios de pagamento, afinal. Tá. Eles informam, a Hotmart, por exemplo, informa ali para a Receita Federal. Né? Então, assim, ela está avisando que ela tem esses dados e ela vai cruzar. Então, assim, a primeira coisa é o sistema brasileiro bancário, né, o sistema financeiro, ele é muito robusto. Tá. Muito robusto. Então, antigamente já existia operação cartão vermelho, que era o cruzamento das maquininhas de cartão de crédito. Tá. Então, assim, um erro que a gente vê é a não emissão do documento fiscal. Né? Então, assim, você querer sonegar ou fazer caixa 2 com um dinheiro que está passando pelo sistema financeiro, que está passando por um intermediador, que está passando por um marketplace, esse é o mais ingênuo de todos, né? E a gente vê muito isso, Ari, o pessoal que está no real, no presumido, falando, essa de FAO aí eu não vou emitir, isso não é obrigatório, e vou deixar a Receita chegar, e quando chegar eu parcelo, vejo no que dá. Você tem visto muito isso aí, cara? Tem, na realidade... Desse lance da DIFAL? Esse lance da DIFAL já tem alguns anos, né? Que ele é bem polêmico. Até para a empresa do Simples existe uma polêmica. E o que a gente está vendo hoje é o próprio marketplace descontar, né? Então, você meio que perdeu esse poder de decisão de fazer caixa com o seu DIFAL. Existem esses estados, né, que já estão descontando. O marketplace ele tomou essa postura de, na dúvida, descontar. O Mercado Livre faz isso, atrás, né? Faz bastante. Mas não são em todas as vendas, são em vendas específicas ou não? Por enquanto são estados específicos. Tá. E agora a gente está vendo alguns estados fazendo um trabalho de cobrança. Para que seja coercitivo, né? Exato. Mas, por exemplo, agora o Distrito Federal, semana passada, ele começou a enviar um e-mail de malha dos últimos 5 anos, tudo que ele tem ali de nota que você não pagou de FAO, pagou para apresentar o comprovante. E aquilo, se você for cobrado, pode chegar um momento que você não vai conseguir emitir nota para aquele estado, e aquela dívida, ela tem um caminho, né, para cobrança, que é o quê? Conta fiscal, ela vai ou para a procuradoria, e lá ela tem um caminho, ou ela vai pro protesto, ou ela vai pro processo, que aí vira penhora e etc. E aí, então, quando trava ali, o cara não consegue mais emitir nota fiscal. Porque, falando de Mercado Livre aí, que é a principal marketplace hoje, quando você chega a um certo volume, você não consegue mais emitir ticket de envio sem apresentação de XML. Quando que acontece de, vai travar e você vai perder sua conta ali? Porque se travou, você perde sua conta, né? Geralmente, quanto tempo depois que o cara para de pagar ali os DIFALzinhos? Eu tô falando isso pra você hoje, cara, porque eu tenho clientes que estão falando, eu não vou pagar, e quando eu chegar eu vejo o que vai acontecer.
O grande problema que a gente tem o marketplace está descontando, então se você não colocou no teu preço, você vai começar a vender com prejuízo. Já né? tá moendo o seu markup, né? Exatamente. Tá. E se você decidiu não pagar, mas se você não está provisionando, guardar dinheiro para isso, nem todo estado dá a possibilidade de fazer um baita parcelamento à vista, com desconto. Né? Então, você está partindo de uma negociação que você criou na sua mente sozinho. São baita risco, da minha mente. Né? Um monte de gente faz isso. Porque eu duvido que você não está pagando e você está guardando dinheiro. Eu duvido, né? Você está usando esse caixa. Então, assim, é um risco que tem que ser muito bem calculado. E eu acho que, na verdade, é um treino para o que vai acontecer nos próximos anos. Porque a reforma, ela justamente vai mudar isso. Você não vai mais ter o poder de decidir não pagar imposto e fazer caixa. Porque com o split payment, se de repente o marketplace ficar responsável por aquela cobrança, sinto muito, você vai receber o valor líquido. Exatamente, já vai vir, como se fosse o frete, a comissão, exatamente. Né? É igual essa galera que compra muito lá, Espírito Santo, daí, cara, não recolhe imposto, uma hora a conta vai chegar, é o que você quer dizer com isso. Exatamente. Não tem pra onde correr, né? A impressão que dá, às vezes, é que a Receita ela não pega todo mundo porque iria colapsar. Assim. Mas ela tem um plano pra ir pegando aos pouquinhos. Você não dá um ponto sem nó, né? E qual que é o principal equívoco financeiro que é mais recorrente com as empresas que chegam até a Bracet hoje, o Ari? Eu acho que o principal, acho que a Cássia até pode falar um pouco disso, que é a organização mesmo do dia a dia do financeiro. A gente vê muita gente em consultoria, principalmente quando a gente tá em consultoria financeira, que o cara ele tem uma conta da empresa e uma conta pessoal, mas ele paga todas as contas dele pela conta da empresa. Aí tem gente que chega e fala, eu não tiro Prolabora porque quando minhas contas chegam eu pago aqui. Vou pagando o cartão da empresa. Aí tem o estoque dentro de casa. Aí ele fala, não, eu tô pagando meu aluguel aqui com a conta da empresa. Aí não faz o controle certo. Eu já tive cliente eu tenho um cliente que ele tem o sistema, ele paga o sistema e ele faz todo o controle no Excel. Nossa. Então ele fatura 140 mil, 150 mil e ele tem o sistema e ele faz tudo no Excel. Cara, mas pra que você tá pagando o sistema? Então ele, não, porque eu preciso ter aqui a nota para poder emitir a nota. Eu falei, então vamos jogar do Excel no sistema. Mas aí o que acontece? A sensação que dá é que eles esperam ser muito grandes para poder olhar para a organização financeira, para poder olhar para a contabilidade. Então, assim, tô começando agora, vou deixar quando eu tiver grande, aí a gente pensa em deveria ser o em contrário, olhar o né? financeiro. Porque se você começa pequeno, você não consegue. A movimentação é absurda. A gente fala de autopeças, né? Você vai pegar um autopeças, quantas pecinhas que tem? Como é que você vai cadastrar tudo isso lá no seu financeiro para controlar estoque? Não tem. E aí colapsa, né? Aí mantém lá no Excel, aí fica, aí vai pagando o sistema e vai jogando no Excel. Só que aí é muito bom, eu sou defensora do Excel também, dá muita coisa. Mas aí chega uma hora que você não consegue controlar, você não consegue formar preço, você não consegue ter uma visão de fluxo de caixa, porque ou você é um mestre do Excel para poder fazer seu fluxo de caixa lá e jogar todas as provisões, ou senão o sistema tá ali para te ajudar. E aí a galera não pensa muito nisso, vai olhar pra isso lá quando... Cara, eu acho que assim, vocês são meio coach mesmo, de trocar a cultura da empresa, fazer o cara pensar de uma maneira diferente, né? Porque não é só falar a parte técnica, porque isso é uma cartilha resolve, né? Então vocês têm meio que esse trabalho de mudar o mindset do empreendedor mesmo, né, cara? Eu acho que tem uma questão, assim, a gente fala muito sobre as empresas que morrem no Brasil, né? A gente tem lá os números do Sebrae e realmente os negócios morrem, a maioria, muito cedo. Mas a gente tem um outro problema também, que isso não acontece, por exemplo, no mercado americano, que é as empresas deixarem de ser micro, né, e passarem a ser pequenas e médias e faturarem mais, gerarem mais empregos, etc. E eu acho que isso acontece justamente, lógico que a gente tem um problema educacional, né, a gente vê até de finanças pessoais, quanto mais finanças empresariais, porque eu acho que existe um momento que o cara tem que arriscar, toda vez que o seu negócio está crescendo, você está arriscando. Então chega um momento que eu falo, olha, eu tô muito operacional aqui na minha empresa, né? Eu tô fazendo financeiro aqui no Excel sozinho, mas é muito melhor eu contratar uma pessoa para fazer isso, e aí eu vou olhar pro estratégico. Só que aí o cara, ele tem que estudar, entender qual que é o olhar dele, porque ele tem que rentabilizar isso. Nossa. Porque senão ele só vai contratar alguém e tá sangrando lá o caixa. Então eu acho que essa parte do cara estudar, de correr atrás, de ser mais estratégico, né? Essa parte do negócio, aí ele já sofre nisso, porque ele já fala, não sei nem contratar, não sei nem abrir uma vaga, como que eu vou treinar uma pessoa? E é difícil, porque, 3 meses de experiência, arrumar alguém, aí essa pessoa sai, aí ele desiste, aí ele mesmo volta a fazer. Então eu acho que essa parte... centralizador, né, cara? Eu acho que essa parte do cara deixar de ser micro no sentido do dia a dia mesmo, que é o mais difícil. Acho que é o lance do cara entender que
aquela versão dele que levou ele até ali e que ele vai ter que se desconstruir para chegar no próximo patamar, né? Exatamente. A gente fala muito sobre escalabilidade quando a gente fala de e-commerce e eu noto aí empresas de varejo convencional que entram por e-commerce e batem R$500 mil de faturamento mês depois de 6 meses, 1 milhão de faturamento mês depois de 8 meses, né, no game do e-commerce. O que você identifica aí como as principais características daquele empresário que escala e aquele empresário que vai colapsar ou que colapsa porque não consegue lidar com essa transformação tão rápida, cara? O que a gente vê, assim, que tem sempre um baita problema quando muda de fase, é assim, como você disse, né? O faturamento não é um problema relevante nesse meio. O que acontece? O cara tá ali no Simples Nacional, abriu um CNPJ, tô faturando bem, 200, 250 mil, tô chegando ali na alíquota máxima do Simples, tá pesando. O que eu faço? Vou abrir outro CNPJ no nome da minha esposa. Aí eu fico com esses 2 CNPJs. O que acontece? O segundo CNPJ começa a faturar 250 mil, ali o teto do Simples, e aí ele me liga desesperado, fala, preciso sair do Simples, preciso dar um jeito de faturar mais. Eu falei, demorou. Errado, né? Falei, sem problema, vamos, lucro real é o caminho, às vezes lucro presumido, em alguns casos pode servir também. Eu falei, beleza, vamos verificar como tá o financeiro, vamos levantar o estoque para pegar o crédito, vamos organizar tudo isso, você tá comprando com nota, sem nota. Aí ele não tem nada. Ele não tem absolutamente nada, a gente não consegue nem simular para ele como ficaria, aí a gente traz alguns cases, outros clientes no seu perfil fica mais ou menos desse jeito. O cara não tem dados ali para eu falo, como que eu vou provisionar, quando você vai levantar de crédito no seu estoque se você não tem estoque? Tá. E aí, enquanto a gente tá, aí ele viu o default, ficou assustado, falou, não, mas isso aí é muito, eu prefiro ficar no Simples, e aí ele fica naquele desespero, porque ele começa a criar maneiras de não vender mais, para não estourar o limite. Então, ou aumenta o preço, ou faz alguma coisa lá, e ele tá prejudicando. O cara começa a falar que vender é um problema. Exatamente. Vender não pode ter um problema, então, eu né? tenho empresas que eles ficam nesse estágio, assim, de 200 mil, faturando 200, 250, segurando, porque eles simplesmente não conseguem organizar a casa e falar, não, beleza, o primeiro, agora a gente tá no meio do ano, os próximos 6 meses até o final do ano eu vou sofrer para colocar tudo em ordem, vou bancar aqui o lucro real, mas ano que vem já vai estar tudo organizado. E aí um mês passa, outro passa, e ele ainda não tomou essa decisão, não organizou o negócio não dele. Não consegue, aí tem mais de um CNPJ, aí compra por um, vende pelo outro. Nossa, eu aí vejo como é que muito você dá a isso. entrada? Sai, não tem como. Aí você fala, não, é o que é o principal que a gente fala lá, organiza o financeiro e organiza as notas. Ah, não, Cássia, mas não dá assim, então, tipo, não quer. Acontece muito de chegar aí, talvez um empresário que, cara, tô faturando uns 250, 300 mil reais e nunca fez um DRE, por exemplo, e não sabe nem o que é um DRE, é muito recorrente. A maioria. E eu acho que tem 2 questões também, assim, lógico, eu sou contadora, eu sou super fã da contabilidade, é uma ciência maravilhosa, mas eu acho que ainda quando a gente fala em varejo, existe o trabalho da contabilidade, só que existe um trabalho que tem que vir antes, que é o caixa. Eu acho assim, a contabilidade, ela trabalha competência. Tudo, a linguagem contábil é competência. Só que muitas vezes o DRE contábil ele vai dizer uma coisa que não está refletindo no teu caixa. Então eu acho que o cara ele tem que estudar, o gestor ali do negócio, ele tem que estudar e ele tem que fazer o DRE gerencial. Ele tem que controlar o estoque dele, entender que aquilo é dinheiro, que aquilo é crédito de imposto, e ele tem até que antes de cobrar um DRE, olhar um DRE, competência da contabilidade, fazer um gerencial. Então, eu acho que até mais importante essa parte do caixa do que a contabilidade em si. Não menosprezando o meu trabalho, é super relevante. Mas aí, às vezes, eu olho e falo, cara, não é para isso que você tinha que estar olhando. Você tinha que estar olhando esse número aqui dentro que tá apitando, né? Não então, eu vou puxar a sardinha pro meu lado do financeiro, né? Mas a gente teve até uma cliente que chegou com a gente desesperada. Ela veio de um parceiro. Ela falou, Cássia, eu preciso que você me ajude a fazer meu preço, porque eu não tô conseguindo pagar os meus fornecedores. Eu falei, tá, vamos olhar. Aí, o problema dela não era o preço. Ela tinha um acordo com o fornecedor dela, que ela comprava, e aí ela tinha que pagar, 7 dias, mas aí ela vendia e ela recebia 7 dias depois da venda. Então, o que ela fazia? Ela ficava pegando antecipação dos recebíveis para poder pagar o fornecedor, e aí, quando ela recebia, ela pagava empréstimo. Então, assim, o problema não era nem o preço, era o fluxo dela. O ciclo financeiro. É o ciclo financeiro, né? Os prazos ali, né? Aí eu falei, cara, não vamos... Tanto é que a gente fez até uma conversa com ela, a gente fez lá uma ajuda financeira para ela, e aí a gente não mexeu no preço. Eu falei, cara, a primeira coisa que você vai fazer é conversar. Eu falo que eu sou do financeiro, eu sou a cliente chata, porque de mês em mês a gente liga e fala, não, vamos renegociar prazo, vamos pedir desconto, vamos fazer. Eu falei, cara, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar pro seu fornecedor, não adianta, você vai negociar esse prazo com ele.
veja, ajuste no seu fluxo de caixa. Aí eu falei, como é que tá no seu fluxo de caixa? Que dia que você paga imposto? Não sei, não lembro. Não, então tá, vamos organizar as suas datas de pagamento, porque ela tinha o dinheiro, ela conseguia pagar os empréstimos, porque ela pagava o fornecedor, quando recebia... Ela tá vivendo um dia de cada vez. Quando recebia, ela pagava o empréstimo. Então, aí meio que ela pagando pagava, pra trabalhar no mês também, seguinte assim, ela né, pagava. cara? Só que aí nisso vai juros, enfim, você perde capital com um monte de coisa. Cara, e assim, eu desconheço uma contabilidade que faz isso. Geralmente a contabilidade é aquela empresa que emite a guia pra você pagar, né? E o que vocês estão fazendo é algo muito mais 360 do que isso. É trazer essa educação mesmo do zero ali pro cara, né, cara? Vocês estão falando de dividir cartão pessoa física de conta jurídica. Não é possível que a gente ainda fale disso, mas é muito mais recorrente do que a gente imagina, né? Muito. E até a parte de tributação, a gente sempre fala isso. A matéria-prima, por exemplo, da área fiscal tributária é o RP do cliente. Uhum. É o cadastro de produtos do cliente. Uhum. Então, a gente faz esse serviço de parametrização fiscal. Vou lá, pego todo o cadastro de produtos do cliente, NCM, descrição, verifico como tá e arrumo. Mas se o cara tem um faturista ou um setor de compras que chegou um produto novo, ele lança de qualquer jeito, Eu ia te falar isso. ele tá estragando a fonte da minha informação. Chega a nota fiscal, às vezes o NCM muda, o cara não tá nem aí, dá a Tem entrada. tem preguiça de procurar. É Aí cria isso um daí? novo. Aí cria um novo. Uhum. E ele não sabe ler o documento fiscal, aí põe lá que é tudo tributado integralmente, aí na hora que eu recebo, paga imposto de novo. Meu Deus, Então, assim, cara. do mesmo jeito que o financeiro ele é a matéria-prima da contabilidade, ali o RP, o setor de faturamento, de compras, ele é a matéria-prima do fiscal tributário. E as pessoas têm uma mania de achar que a contabilidade acerta. Certo. Acerta. A contabilidade ajusta lá. Beleza, eu Você posso precisa dos chegar... dados, né, cara? Não, e a gente tem que pensar mais longe, assim. Eu posso chegar no SPED e ajustar lá. Só que o documento fiscal que a Receita lê é o XML. Uhum. Então, tipo, a Receita Federal pingou um XML pra ela e pingou um SPED que tá falando outra coisa, que a contabilidade martelou lá. Opa, calma aí. Exatamente. O que tá acontecendo aqui? Então, assim, o banco de dados do RP, as pessoas acham que não têm noção do quanto isso é importante pro financeiro, pro fiscal, o estoque, que é dinheiro no varejo, né? Então, Mas a pessoa fala, dá muito trabalho alimentar o RP, eu não vou fazer isso não, é frescura. E ele não entende que ele vai ter que fazer isso em algum momento, né? É melhor você se preparar e ir organizando e criando essa cultura de trabalhar certinho do que depois colapsar, né? E eu tenho visto muito, principalmente no Instagram da Bracetei, a gente tem essa proximidade, a gente palestrou junto esses dias aí, e tem muita gente falando sobre, cara, reforma tributária, não, eu quero ir pra Extrema, não sei se vale a pena ainda, não, porque eu vou abrir uma unidade em Itajaí, no Espírito Santo. O que muda no cenário do e-commerce aí para quem tá pensando em fazer alguma coisa nos próximos 2 anos aí? Os próximos 2 anos já tá correndo. A gente acha que até 2032, assim, o plano da Receita já começar a mudar o ICMS que a gente tem hoje. Tá. E a partir desse momento, essa questão do regime de benefício fiscal, onde eu tô, ela vai ser completamente relevante. Então, o objetivo com a Receita Federal, né, o objetivo da Receita Federal com a reforma tributária, o imposto ele vai ser pago de acordo com o cliente. Então, onde o cliente está. Então, não vai ter relevância onde eu estou. Né? Isso de regime fiscal igual tem hoje, óbvio que talvez lá na frente crie alguma coisa, talvez de repasse para esses estados, etc. Mas do jeito que está hoje, você tem que buscar um endereço para a tua empresa, malha logística. É muito complexo. Onde vai agradar o teu consumidor. Certo. Isso de regime fiscal vai acabar. Então, assim, quem está pensando em usar algum benefício fiscal, usa agora, porque o tempo já tá correndo. Cara, eu tenho sellers falando, não, eu vou pra Extrema agora abrir um CD lá, porque tem um benefício, eu vou pro Espírito Santo. Você poderia falar de forma mais sintética, ainda é a hora, não é? Tá muito arriscado. Tem que fazer conta. A gente já teve casos que a gente faz conta e, claro, aquilo é uma despesa, né? A gente, como empresário, a gente sempre tem que pensar, primeiro a gente investe e depois tem um retorno, não tem outro jeito, né? O que acontece? Quando eu vou abrir uma unidade em Extrema, eu tô investindo lá, eu vou botar dinheiro, eu vou botar caixa, e aquela unidade ela vai demorar um tempo para se pagar. E aí você tem que colocar, quando isso aqui começa a dar ROI? A gente já fez conta para cliente que, no 4º ano. Aí você tem bala para segurar 4 anos? E aí fala, a reforma já tá vindo aí, etc. Eu não quero mexer com isso, acho que não vale a pena. Certo. Entendeu? Então você tem que ter esse plano de negócio mesmo. Olha, eu comecei a empreender meio que na raça, assim, também. Esse é o cenário do empreendedorismo brasileiro, né? Geralmente é um cenário de empreendedorismo de subsistência, então, não quero mais ter patrão, tô trabalhando demais, vou empreender. Aí o cara vê que, é uma realidade completamente diferente, ele vai trabalhar muito mais, trabalhar pra sempre. Né? E aí, cara, o cara não tem tempo de se educar, né? E ele vai fazendo como dá e chega no momento, eu vou contratar uma contabilidade, porque eu quero entender o que tá acontecendo.
E você que tem esse ar muito consultivo na Bracet, quais aspectos você identifica que a contabilidade pode trazer de luz num cenário onde o empreendedor está completamente no escuro ali? O que a gente pode esperar do serviço da Bracet nesse sentido, sabe? Eu acho que, assim, de imediato, a gente consegue trazer um diagnóstico de tudo isso que a gente está falando, né? Olhar e os pontos de melhoria. Eu acho que faz muito diferença a gente ver quem consegue, ou é o próprio dono que faz, então ele aprende e ajusta, ou ele tem uma mão de obra, né? A gente vê assim, o cliente que já tem um faturamento mais relevante, ele fatura 1 milhão por mês, geralmente o problema dele é mão de obra, porque ele tem uma pessoa que vai fazer financeiro, fiscal, uma pessoa que atende todos os meus setores lá. Eu falo, geralmente é a pessoa de confiança, né? Eu falo, não tem essa menina skills, não dá conta, precisa de mais ajuda. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz a gente vai treinar. O período de integração, se você para analisar, ele é um treinamento. Tá. Eu vou pegar teu financeiro, vou treinar, explicar, a gente vai alinhar. Quanto tempo leva geralmente? 3 meses. 3 meses, 3 tá. meses. A gente tem muito essa dúvida, né, cara? Quanto tempo leva? 3 meses. Que aí é onde a gente não coloca ainda na operação, não coloca lá para os atendentes. A gente vai falar de todas as áreas, fiscal, contábil, departamento pessoal, como que tá. Qual que é o problema? Geralmente a gente tá fazendo a integração com o dono mesmo da empresa. A gente, às vezes... ele não tem time, muitas vezes. Às vezes ele é o fala, cara que faz tudo, né? eu não tenho tempo pra isso, manda um vídeo aí. Aí a gente faz um vídeo e manda, né? A gente já tem muito CLT também, né? A pessoa fala, eu ainda tô trabalhando, manda um vídeo que à noite eu vejo. A gente faz, tem problema nenhum. Mas, óbvio, quando tem mão de obra, pessoas dedicadas, a gente vê que se a pessoa aprende, aquilo já começa a dar efeito no mesmo mês, né? Então isso é interessante. Então esse já é um efeito que a gente tem de imediato. E a gente vê que os clientes que se dão melhor são aqueles que perguntam mais, né? Então, tô com esse fornecedor, se eu comprar, eu vou pagar imposto? Esse cliente, ele tem uma postura diferente do que quando a gente só recebe uma nota de compra e fala, isso aqui dá maior imposto a pagar. Deu problema, e agora, o que eu faço? Exatamente. O cliente que ele divide o plano de negócios dele com a contabilidade, ele tem mais sinergia. Mas sabe o que eu acho, Ari? O brasileiro está muito acostumado em se eu ligar para minha contabilidade, a impressão é que eu estou enchendo o saco, sabe? Então isso que vocês fazem é muito disruptivo mesmo, assim. O cara sente que ele está sendo abraçado e, fala comigo, vai ser mais fácil ambos os lados se você conversar primeiro. Você sente isso? Se você pegar a nossa apresentação de onboarding, tem várias vezes escrito pergunte antes. Primeiro, porque o brasileiro o país, né, é um caos de burocracia. Eu não consigo explicar pra você tudo que pode acontecer. Não tem coisa que eu nem sei também, eu vou pesquisar. Então, várias vezes a gente fala, pergunta antes. Vai comprar um produto novo? Pergunta antes. Vai cadastrar um produto novo? Pergunta antes. Vai mudar de fornecedor? Pergunta antes. Vai mudar, teve um caso porque que a gente... tudo passa por vocês, né, Teve um caso de um cliente que chegou e falou assim, então, vou mudar de endereço. Aluguei um galpão em outro estado. Eu falei, então, mas você não falou comigo. Porque, mas o que vai mudar? Eu falei, então, os fornecedores que você tem hoje no seu estado, eles vão passar a ser um fornecedor interestadual. Então, suas compras não têm imposto. Ele, não sabia. Eu falei, você não perguntou? E, tudo pode bem que eu já te expliquei cara, lá né? atrás. Você não tem que decorar, mas precisa perguntar. E eu acho que também falta, eu falo, compartilhar o plano de negócio. Porque geralmente o cara não faz plano nenhum. Ele não tem, irmão. Que plano de negócio? O que mais eu vejo, muito, principalmente com consultoria financeira. Meu amigo falou que se eu for pro real é melhor. Nossa, é isso, né? Aí eu falei, onde que o seu amigo tá? Ele tá na mesma cidade que você? Não. Seu amigo vende o mesmo produto que você? Não. Seu amigo fatura o mesmo que você? Não. Seu amigo tem o mesmo... Não. Então tá. Então, acho que ele nem é seu amigo, irmão. Não, pro seu amigo é melhor, mas pra você não é. Então, assim, olha, e é muito isso, é muito. Meu amigo falou, meu amigo... Então vamos lá. Vi no vamos YouTube. Olhar pra você também. Não, se fala que viu no YouTube, porque a gente ainda tem vídeo no YouTube. Se viu no YouTube, beleza, que veja do nosso canal. Mas, vamos olhar então pra você, pra sua empresa, pro seu negócio, pro seu estado, não pro seu amigo. Aí fica, não, mas a sua contabilidade não te falou. Não, a gente não te falou porque pra você não faz sentido. Pro seu amigo talvez sim, ou talvez o seu amigo nem tenha uma contabilidade. Aqui mesmo, que mais chega a gente... Não, é porque o meu amigo é contador, estudou e tá fazendo a minha contabilidade. Fala, não, então tá, então vamos fazer agora direito, vamos olhar o seu, vamos pesquisar, vamos te explicar. E aí você vê se pra você faz sentido. Eu acho que vocês assumem um risco muito grande quando vocês são ativas nessa parceria com o cliente, porque a ideia que a gente tem hoje aí, que é o que nos foi passado há muito tempo, é que a contabilidade é meio que uma academia, ela quer que o cara pague, mas não use muito, né? E vocês estão sempre ali em cima do cara. Cara, como é que estão as coisas aí? Fala comigo antes. Vocês sentem que a galera assusta um pouco? Como assim? Tem pegadinha aí.
Eu acho que existe mesmo esse desconhecimento, né? O mercado contábil é muito diferente de outros, né? De outros tipos de serviço mais consultivos, etc. Mas tem que entender que é uma parceria, né? Isso a gente também coloca. É um trabalho a 4 mãos. É intrinsecamente conectado. Principalmente quando você fala de lucro real, eu sou muito clara quais são os limites da contabilidade. Eu falo, contador, a gente tem 2 visões, né? Processar o passado e aí sentar e conversar aqui e fazer algo construtivo, que é olhar para o futuro. Mas o que foi processado, o que foi o passado, eu vou processar. Então, por exemplo, lucro real, eu falo, existe um limite que o contador segue, que é aquilo que a Receita mandou. O restante disso, você vai ter que ver com o advogado, e aí vai ter o apetite ao risco. Lógico. Tem mais, quero ser mais robusto, vou usar todas as teses, cara, beleza. O problema é quando o empresário, ele engasga nisso. Ele fala, não, mas aí eu vou ter que ter advogado, não, mas aí eu vou ter... Não, mas aí tem outra contabilidade que faz. Eu falo, cara, mas eu não posso assumir esse risco por você. Você tem que entender o que o seu negócio está correndo. Então, o empresário que entende que a contabilidade é um parceiro, que tem que estar junto com ele ali na operação do dia a dia. Porque, na verdade, a gente é um terceirizado de um cara que você poderia contratar CLT. Ele só teria que entender de tudo. Você teria que ter um sistema, você teria que entender de tudo. Se atualizar a cada 2 segundos, ele ainda ia precisar tirar férias, ele ainda ia precisar, se acidentou, ficou na caixa. Então, assim, tem todos os requisitos. Mas a gente tá substituindo uma pessoa que era pra estar ali dentro. Então, trabalhar e depois de um tamanho, a gente precisa de outros profissionais. Pô, medicina e segurança do trabalho, um outro jurídico, sistema que você tem que montar, consultoria. Então, assim, a gente vai trabalhando em conjunto com todos esses profissionais. Ari, eu acho que eu conheci a Bracetê e fui visitar o escritório de vocês, em 2020, mais ou menos. Acho que foi. Cara, e assim, vocês escalaram de uma maneira gigantesca, principalmente no que diz respeito à cultura. Meu time estava no seu stand e a gente ficou com muita vergonha, porque a animação que vocês têm, e parece que as pessoas amam trabalhar na Bracetê, né? E vendo essa escala gigante que vocês tiveram, e você é um grande exemplo de escalabilidade para mim, fala um pouco mais sobre o que é escalabilidade para você, e para a gente finalizar aqui, o principal conselho que você daria para o empreendedor que é escalar aí em 2025, 2026. Olha, eu tive várias dores, então quando passou de 20 funcionários eu tive dores, 30, 40, cada vez eu fui sofrendo mais. Você tá com quantos hoje? 43. Caraca, velho. Só que assim, é um preço que eu tava disposta a pagar. Então assim, eu olhei e falei, pô, vou ter que ter um RH. Contratei uma pessoa de RH, sofri, não deu certo a primeira, testei. E eu sabia que era eu que ia ter que treinar. Contratei uma consultoria para treinar, porque eu peguei uma pessoa sem experiência. A gente constituiu aquilo, a gente tá há vários anos com a consultoria, mas eu entendi que eu tava crescendo e ia ter que investir mais, né? Da mesma forma, antes eu fazia o financeiro, hoje eu tenho 2 pessoas no financeiro. Antes eu fazia RH, que era só benefício, hoje eu tenho uma pessoa de RH. Então, assim, eu tô sempre pagando o preço de estudar, trazer essa informação para a empresa e investir. Então, assim, eu não fico segurando, regulando contratação. Eu falo, preciso ter uma pessoa olhando para isso. E eu acho que o diferencial do meu serviço não virar commodity é exatamente a cultura da empresa e o time. Então, assim, é difícil contratar para todo mundo, é difícil manter para todo mundo. Profissional, na nossa área, minha, né, contabilidade, tem cada vez menos gente querendo fazer. O brasileiro já não gosta de ler, o brasileiro lê um livro por ano. Então, assim, imagina agora a gente passar por uma reforma tributária. É muito difícil engajar todo mundo e, na nossa profissão, a gente está entre a burocracia, entre o Estado, que é extremamente desgastante, trabalhoso, difícil de lidar, e o empresário, que está apanhando todo dia. Então, assim, a gente tem... Todos os operadores da nossa... são muito estressados, né? É muito difícil. Então, a gente sempre bate na cultura da empresa e o que eu tento deixar para o meu time é, a gente apanha de todo mundo, mas assim, o nosso objetivo é ajudar o cliente. A gente está traduzindo uma linguagem de burocracia para o cliente. O cliente tem os problemas dele, o cliente está ali no dia a dia, ele não está olhando só para a gente. Nossa, e o meu dia é atender o que a contabilidade está pedindo. Então, a gente tem um pouco desse olhar, é o que eu tento. Porque assim, o que diferencia, né, finalizando com o conselho não deixei de investir. Então, no meu negócio, eu invisto aquilo que eu falo que o cliente tem que fazer, eu faço. E o que diferencia vai ser a cultura do teu negócio, e aí por que o teu negócio existe, qual que é o teu propósito, aquela coisa que a gente sabe que às vezes não funciona. Fala aí que quando eu vi cultura, manual de cultura, eu falei, nossa, que é isso? Que cultura? Né? As pessoas vêm trabalhar, ganham salário e pagam as contas. Eu falei, preciso de mais? Aí eu falei, não, tem que criar um manual de cultura. Eu falei, nossa, vou perder tempo com isso. Quem que é responsável por isso hoje na empresa? Oi? Quem que é responsável por isso hoje? É você. Eu.
Você que carrega a bandeira da cultura. Hoje eu ali. tenho líderes nas partes operacionais, então DP, fiscal, etc. Mas todo o administrativo, RH, marketing, comercial, todo mundo responde para mim. Que legal. E aí é minha função estudar, aprender e aplicar. Estuda pouco também, né? Exato. Tem que estudar pra caramba. Que legal, cara. Prazerzaço falar com vocês. Acho que esse bate-papo aí vai bater em quem tá do outro lado aí, tá precisando ouvir um pouco disso. Tem algum outro ponto que vocês queiram levantar aí? Algum recadinho pra quem tá em casa? No final das contas, todo mundo é empresário. A gente tá tentando tocar o nosso negócio. Acho que a gente é uma classe que tinha que se unir mais, inclusive. Mas é isso. Desejar muito sucesso pra todo mundo aí. Cara, e quem quer seguir vocês aí no Instagram, entender um pouco mais, vocês são muito ativos ali no Instagram, no YouTube também. Como é que faz pra acompanhar o trabalho de vocês, cara? Então, é só seguir no @BraCT Contabilidade. Lá a gente posta todos os eventos que a gente vai estar, a gente posta conteúdo, tem bastante vídeo de educação financeira, a gente falando da reforma. Vai conhecer também a nossa equipe, tem a cara de todo mundo no nosso Instagram, sempre tem alguém falando alguma coisa. Então segue a gente. E qualquer coisa, @BraCT Contabilidade. Como é que é? @BraCT Contabilidade. Segue lá, @BraCT Contabilidade, hein? E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.